Bananas modernas são produzidas artificialmente. Pode não parecer, mas esse vegetal da foto é uma cenoura. Esse outro, cheio de espinhos, um pepino. A versão selvagem de muitos alimentos que consumimos é totalmente diferente da que encontramos na feira. Quer descobrir como os humanos modificaram os vegetais? E quais são as aparências originais dos alimentos? Então, continue a assistir o nosso vídeo. Mas antes, já deixe seu like. Cenoura. As cenouras nem sempre foram laranjas e doces. A versão silvestre do legume é impossível de ser identificada. Na verdade, as primeiras cenouras, cultivadas há mais de 1000 anos, eram roxas, amarelas ou até brancas, com raízes finas e deformadas. Elas também tinham um sabor amargo e eram mais fibrosas do que as que conhecemos hoje. Os agricultores persas e árabes começaram a selecionar cenouras mais macias e saborosas, até que, no século XVII, os holandeses desenvolveram a versão laranja que se tornou a mais popular. O mais curioso é que a mudança para a cor laranja foi proposital. Os holandeses quiseram homenagear Guilherme de Orange, importante líder político dos Países Baixos, que chegou a ser rei da Inglaterra. A alteração foi além da estética. As cenouras modernas são mais ricas em beta-caroteno, essencial para a saúde dos olhos. Se viajássemos no tempo e tentássemos comer uma cenoura selvagem de antigamente, talvez achássemos o sabor estranho e nada agradável. A seleção humana fez com que elas se tornassem um dos vegetais mais consumidos do mundo. Como os seres humanos modificaram os alimentos? Muitos dos vegetais que consumimos hoje são resultado de um processo chamado seleção artificial, um método em que os agricultores escolhem as plantas com as melhores características para serem cultivadas e reproduzidas. Isso significa que, ao longo de milhares de anos, os humanos foram selecionando os frutos, raízes e grãos mais saborosos, maiores e mais fáceis de consumir, tornando-os completamente diferentes de suas versões selvagens. Esse processo começou há mais de 10.000 anos, quando as primeiras civilizações aprenderam a domesticar plantas. Eles perceberam que algumas plantas davam frutos mais doces, cresciam mais rápido ou tinham menos espinhos, então guardavam suas sementes para plantar na próxima safra. Com o tempo, essas características foram se tornando mais comuns, transformando os alimentos que conhecemos hoje. Nos últimos séculos, avanços na ciência permitiram acelerar essa modificação. Técnicas como cruzamento seletivo, enxertos e até a biotecnologia foram usadas para criar versões ainda mais resistentes e nutritivas dos vegetais. É importante mencionar que o precursor em estudos genéticos foi o monge católico Gregor Mendel, durante o século XIX. Graças a essa evolução, temos alimentos mais saborosos, duráveis e acessíveis para alimentar bilhões de pessoas no mundo todo. Melancia. A Magali teria odiado a melancia original. Ela era pequena, amarga e cheia de sementes duras. Registros antigos mostram que as primeiras melancias cultivadas no Egito há 5.000 anos tinham o interior esbranquiçado e não eram nada doces. Esta pintura de Giovanni Stanchi, do século XVII, retrata como as melancias eram antigamente. Ao longo dos séculos, os agricultores escolheram os frutos mais suculentos e saborosos para plantar. Esse processo levou ao surgimento das melancias modernas, que são grandes, com polpa vermelha e extremamente doces. Além disso, as sementes foram reduzidas, e hoje existem até variedades sem sementes. Milho. O milho selvagem, chamado teuzinto, era completamente diferente do que conhecemos hoje. Ele tinha espigas pequenas, com apenas algumas poucas sementes duras, cobertas por uma casca rígida que dificultava o consumo. Os primeiros agricultores da América Central começaram a plantar e cruzar as melhores variedades, aumentando a quantidade de grãos e tornando-os mais macios e saborosos. Ao longo de milhares de anos, esse processo transformou o milho no alimento abundante que conhecemos hoje, com espigas grandes e suculentas. Hoje, o milho é um dos cereais mais cultivados do mundo e está presente em diversos produtos, desde farinhas até combustíveis. A indústria alimentícia ama esse vegetal e o utiliza em diversas preparações, como ingrediente principal ou como ingrediente adicionado. Banana. As bananas originais eram cheias de sementes duras e grandes, o que as tornava difíceis de comer. Além disso, tinham um sabor bem diferente e uma casca mais rígida.
ou seja, não era prático consumi-las. Com o tempo, agricultores começaram a selecionar as bananas com menos sementes e mais polpa, tornando-as mais doces e fáceis de descascar. O resultado é a banana moderna, que praticamente não tem sementes visíveis e possui uma textura macia e sabor agradável. Curiosamente, a banana atual não se reproduz naturalmente. Como não tem sementes viáveis, sua produção depende da clonagem e do cultivo controlado pelos humanos. Em outras palavras, cada bananeira só se reproduz uma vez e depois morre. De forma didática, pedaços do caule da bananeira são cortados e postos no solo, para que seja possível nascer novas árvores. Você já sabia disso? Deixe nos comentários. Brócolis e outros vegetais. O brócolis não existia na natureza como o conhecemos hoje. Ele é um produto do cruzamento seletivo da mostarda selvagem, uma planta que também deu origem à couve-flor, ao repolho, couve e à mostarda que conhecemos hoje. No passado, essas plantas tinham folhas grandes e amargas, sem os botões florais compactos que caracterizam o brócolis moderno. Os agricultores foram selecionando as melhores plantas, de modo que surgiram diversos vegetais, que se originaram de um único alimento. Esse processo de modificação levou séculos, e hoje o brócolis é um dos vegetais mais ricos em nutrientes, sendo uma excelente fonte de fibras, vitaminas e antioxidantes. Afinal, o brócolis e a couve-flor são flores? Sim e não. Calma, que eu te explico. Brócolis e couve-flor são tecnicamente flores comestíveis. Mais especificamente, são inflorescências, que são aglomerados de flores ainda em botão. Ou seja, o que comemos são as partes florais imaturas da planta, colhidas antes que se abram completamente. Berinjela. As berinjelas originais eram pequenas, redondas e espinhosas, parecendo mais com fruto selvagem do que com o vegetal que conhecemos hoje. Elas tinham cores variadas, incluindo branco, amarelo e até listrado, além de possuírem um sabor muito amargo. Com a seleção artificial, os agricultores escolheram as variedades com casca roxa, formato alongado e polpa mais macia. Isso tornou a berinjela mais fácil de cozinhar. Embora seja mais palatável, o alimento ainda é considerado amargo por muitas pessoas. Hoje, esse vegetal é um ingrediente essencial na culinária de várias culturas, sendo usado em pratos como berinjela parmegiana, ratatouille e baba ganoush. Morango. Os morangos selvagens eram pequenos e muito ácidos, bem diferentes das versões grandes que encontramos hoje no mercado. Os primeiros morangos cultivados eram misturas de espécies europeias e americanas, resultando em frutos maiores e mais saborosos. Os cientistas e agricultores continuaram a aprimorar essa fruta, criando as variedades modernas, que possuem mais açúcar e um aroma irresistível. O curioso do morango é que seu sabor pode variar de acordo com o lugar em que é cultivado. Há países em que a fruta é mais doce, enquanto existem lugares, como o Brasil, onde o sabor acentuado é mais proeminente. Vamos combinar que o morango azedinho é muito melhor para comer com leite condensado? Você gosta dessa combinação? Deixe nos comentários. Abacate. Olha o abacate que passa. Ah, que lindo! Tá se alimentando! Os abacates originais eram menores e tinham uma semente maior, com pouca polpa para o consumo. Eles eram muito diferentes da versão cremosa e rica em gorduras saudáveis que conhecemos hoje. Com a domesticação feita pelos povos do atual México e parte da América Central, há milhares de anos, o abacate foi sendo selecionado para ter mais polpa e um sabor mais suave. Os astecas já consumiam abacates em sua dieta, e com o tempo a fruta foi se espalhando pelo mundo. Um dado curioso é que, embora a fruta não seja daqui, o Brasil é um dos maiores produtores de abacate. Mas, quem fica em primeiro lugar nessa lista é o México, seguido de outros países, como Estados Unidos, Peru e República Dominicana. Outro fator interessante é que o brasileiro é um dos únicos povos que consomem a fruta na versão doce. No restante da América Latina, o mais comum é usá-la em receitas salgadas. Batata. Quem não ama uma batatinha frita? Você sabia que consumir essa iguaria antigamente poderia ser mortal? As batatas selvagens eram pequenas, deformadas e extremamente amargas, muitas vezes contendo substâncias tóxicas. Ao contrário do que muitos pensam, esse legume não é nativo da Europa ou dos Estados Unidos, e sim da América do Sul. Os primeiros agricultores dos Andes, há cerca de 8.000 anos, começaram a selecionar as variedades mais nutritivas e saborosas.
Com o tempo, a batata se tornou um dos alimentos mais importantes do mundo, alimentando milhões de pessoas diariamente. Afinal de contas, a batata está presente em diversas culturas gastronômicas. Pepino. Os pepinos originais eram cheios de espinhos e extremamente amargos, parecendo mais com frutos selvagens do que com o vegetal refrescante que conhecemos. Eles começaram a ser cultivados na Ásia e foram levados para a Europa ainda na Idade Antiga. O vegetal era muito consumido na França do século IX. O pepino chegou nas Américas junto com Cristóvão Colombo. No Brasil, o alimento já se tornou popular logo que os portugueses vieram para cá. Até hoje, esse vegetal está na salada de muitos brasileiros. Por conter uma grande quantidade de água e ser refrescante, é uma boa pedida em um país tão quente como o nosso. Vale mencionar que a domesticação do pepino eliminou as partes mais duras e amargas, tornando-o mais suculento e agradável ao paladar. Além disso, diferentes variedades foram criadas para usos diversos, em saladas, picles e até mesmo na rotina de cuidados com a pele. E aí, qual desses vegetais mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários e não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo!